Deus seja louvado. Então vamos ler no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versos 13 e 14, que nos diz assim: Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, repita comigo, se humilhar. Se humilhar. Orar me buscando. Orar me buscando. Isso. E se converter de seus maus caminhos. E se converter de seus maus caminhos. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Realmente é isso que nós precisamos nesses últimos dias. Que a nossa terra seja sarada. Que essa peste seja vencida pelo poder do nome de Jesus. E nessa palavra nós encontramos 3 atitudes que poderão mudar a nossa vida, poderão mudar a vida da igreja e de uma nação. 3 atitudes importantes a serem praticadas através desta palavra. Lembrando que esta palavra que o Senhor disse para Salomão é para você, é para mim. Sabe por quê? O texto aqui diz a aliança de Deus com Salomão. Deus fez uma aliança com o seu servo. E essa aliança pertence a nós também, porque nós fazemos parte deste povo. Então nós fizemos uma aliança com o Senhor. E ele disse, quando vier peste, mas se o meu povo se humilhar, se o meu povo se arrepender, se o meu povo orar me buscando, se o meu povo se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. A primeira atitude que nós encontramos aqui é a frase se humilhar. Como é importante nós termos esta atitude, se humilhar. Às vezes é difícil nós nos humilharmos, às vezes é difícil. Às vezes o orgulho toma conta da nossa vida, por alguma razão. Mas a palavra do Senhor nos diz, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. E nós encontramos muitos exemplos na palavra, exemplos de homens de Deus, exemplos dos heróis da fé que alcançaram vitória ao se humilharem. Eu posso dar aqui vários exemplos, mas eu quero dar alguns aqui de homens e mulheres que se humilharam e alcançaram a bênção, alcançaram a vitória. O primeiro exemplo foi do rei Ezequias. O rei Ezequias, estava tudo bem com ele, como nós. Nós estávamos vivendo a nossa rotina, estava tudo bem. De repente, vem a notícia que uma peste está se alastrando no mundo. E de repente, o rei Ezequias adoece. Mas como o rei tinha os seus melhores médicos, tinha os melhores remédios, com certeza ele pensou, eu vou me medicar, eu vou me cuidar e tudo vai passar. Só que não passou. Nenhum remédio conseguiu curar a doença que estava em Ezequias. E Deus sabia disso. Deus estava no controle. Deus sempre esteve no controle. Ontem Ele esteve no controle. Hoje Ele está no controle. E amanhã Ele estará no controle da minha vida, da tua vida e de todo o planeta Terra. Mas o Senhor chama o profeta Isaías. Ele diz, Isaías, vá à casa, ao palácio do rei Ezequias, que eu tenho uma palavra. E Isaías foi visitar Ezequias, entrou no seu quarto, e quando Isaías o cumprimentou, abriu a boca, a palavra do Senhor veio. E ele foi muito sincero, sem rodeios. Ele disse, rei Ezequias, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, põe em ordem a tua casa. Só vai dar tempo de você colocar em ordem a tua casa. E depois você vai morrer com esta doença. Não tem saída.
Esta é a palavra do Senhor. E Isaías entregou a mensagem ao rei Ezequias e foi embora. Ezequias, ao ouvir aquela palavra que veio de Deus, poderia ter se revoltado, como algumas pessoas estão se revoltando. Aonde está Deus no meio desta peste? Nós sabemos que a humanidade tem brincado com Deus. Tem brincado com Deus por muito tempo. Eu acredito que tem um limite. Eu acredito que as zombarias e as brincadeiras do ser humano têm chegado ao altar do Senhor. Eu acredito que Deus está dando uma grande lição para todos nós, nos despertarmos, porque os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus estão acontecendo. E esse é um sinal muito forte para acordar a noiva do Cordeiro, para que a noiva do Cordeiro tenha azeite em suas lâmpadas, tenha suas vestes purificadas, estejam prontas para ouvir o soar da trombeta, para nós viajarmos para sempre, para a eternidade. Mas enquanto isso, estamos aqui na terra ainda. Eu creio ainda que Deus tem um propósito conosco nesta terra. Deus colocou a igreja nasceu no meio de um Pentecoste, e ela vai ser arrebatada também em um grande avivamento. E este avivamento já está começando, porque muitos que estavam afastados, certamente, estão agora analisando o seu coração, se preparando para voltar para a casa do Pai. E de repente, Ezequias, ele toma uma atitude que algumas pessoas não tomariam. Ele começa a se humilhar. Ele se vira e coloca o rosto na parede. Eu não sei por quanto tempo ele ficou ali com o seu rosto na parede, mas era um sinal de humilhação. Quem sabe ele estava pensando, eu não queria partir agora, eu não queria que a morte me levasse agora, eu tenho ainda tantos sonhos a realizar, eu ainda tenho tantas coisas a fazer na casa de Deus. E a Bíblia diz que ele começou a chorar amargamente, abundantemente, e começou também a orar e a dizer: Senhor, lembra-te do que eu fiz no teu reino, lembra-te que eu fiz com o teu povo, lembra que eu tirei o teu povo da idolatria. E ele orava, chorava e se humilhava, ao ponto de atrair a presença de Deus naquela oração. Ele ouviu, Deus viu o que Ezequias estava fazendo, e no mesmo momento, Deus chama novamente o seu servo, o profeta Isaías, e diz: Isaías, volte ao quarto do rei Ezequias, que eu tenho uma palavra para ele. Isaías prontamente atende a Deus e volta ao palácio, entra no quarto do rei Ezequias, e ele estava em lágrimas, ele estava em humilhação diante de Deus. Aí Isaías abre a boca e declara: assim diz a palavra do Senhor, eu vi as tuas lágrimas, eu ouvi a tua oração, e eu vim aqui para te dizer que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para a tua vida, para você reinar, e não somente com saúde, mas eu vou te livrar de todos os teus inimigos que te cercam. Você terá 15 anos de paz, de prosperidade. Isso acontece com aqueles que se humilham perante a potente mão de Deus. E Ezequias teve 15 anos de prosperidade, de vitórias, de conquistas. Por quê? Porque tomou uma atitude. Ele se humilhou diante do Senhor. Encontramos outro exemplo de Jairo. Quem foi Jairo? Jairo era um principal da sinagoga. A maioria da sinagoga, os líderes, odiavam Jesus. Mas Jairo estava atravessando um momento difícil. De repente, a sua filha fica doente. Ele era um principal da sinagoga. Ele, com certeza, deu os melhores remédios. Chamou os melhores médicos, porque ele era uma pessoa importante entre o povo de Deus.
Mas os médicos e os remédios também não puderam fazer nada pela sua filha. Ele tinha que tomar uma decisão: se humilhar aos pés do Senhor Jesus, ou ver a sua filha partir para a eternidade. Mas o amor que ele tinha pela sua filha fez com que ele buscasse ao Senhor Jesus. E quando ele encontrou Jesus, tinha uma multidão ao seu redor. E ele se lançou aos pés de Jesus, na frente de todos, se humilhou e colocou a sua boca no pó e disse: Senhor Jesus, a minha filha está morrendo lá em casa. Eu peço que o Senhor vá até a minha casa para curá-la. E Jesus viu a oração e a humilhação daquele homem, um homem importante, mesmo ele sabendo que poderia ser expulso da sinagoga por buscar ajuda em Jesus de Nazaré, mas ele decidiu se humilhar e pedir ao Senhor Jesus a cura da sua filha. E através daquela humilhação, ele salvou a sua filha da morte. Ou seja, ela havia morrido, mas Jesus entrou no seu quarto e a chamou de volta para a vida pela atitude do seu pai. Humilhação e fé. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, queridos, é tempo de nós nos humilharmos, é tempo de nós rasgarmos as nossas vestes, é tempo de nós tirarmos tudo aquilo que nos impede de nos aproximarmos de Deus. O orgulho muitas vezes impede. A simplicidade, a humildade nos aproxima de Deus. Foi o Senhor Jesus que nos ensinou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas. Podemos falar também daquela mulher que deixou a sua filha atormentada em casa, e ela foi em busca de Jesus e gritando atrás dele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não respondia. Estava provando aquela mulher, mas ela insistia e gritava. E os discípulos diziam: Senhor, despede esta mulher, não para de gritar. Ele testa mais uma vez a mulher, dizendo: não convém pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. A mulher ouviu aquela frase, uma frase difícil de ser ouvida. A comparou como uma cachorrinha, mas ela estava determinada a se humilhar, porque ela queria a cura da sua filha. E ela disse: meu Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa de seu Senhor. Apenas uma migalha. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, grande é a tua fé, pode voltar para casa, a tua filha está curada. Observem esses três servos de Deus, Ezequias, Jairo e a mulher Sirofenícia. Os três se humilharam, mas alcançaram a vitória, alcançaram a cura, alcançaram a bênção. A segunda atitude é orar me buscando. Orar me buscando. É uma oração diferente, não é uma reza, não é uma rotina. O Senhor mesmo diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse é o tempo de nós nos despertarmos e orar buscando. É diferente você só orar. Orar buscando é com mais intensidade. É uma oração mais intensa. Nós estamos convocando a todos os filhos de Deus a fazer dessa forma, orar buscando ao Senhor, até que venha a resposta. Nós temos exemplos de grandes homens de Deus que buscaram o Senhor, oraram, foram persistentes, perseverantes e alcançaram a vitória, como Jacó. Jacó, ele precisava de uma mudança na sua vida. Jacó não queria que o dia amanhecesse sem que houvesse uma mudança na sua vida. E ele deixa toda a sua família, amigos, em um lugar. E ele vai para uma quarentena. Sim, fica separado, isolado, sozinho,
em busca de um Deus vivo. Ele sabia que podia encontrar o Deus vivo. E ele estava ali orando, buscando a Deus. E de repente, um ser que não era da terra se coloca ao lado dele. E ele olha para aquele ser e ele tem o discernimento. Esse ser é um anjo que veio do céu me trazer aqui a resposta. E a Bíblia diz que Jacó entra numa luta com aquele anjo. Ele segura naquele anjo com toda a sua força. E eles passam a noite inteira lutando. Parece que não há palavras, parece que não há frases, parece que não há oração. Somente um homem segurando o anjo que pretende sair daquele lugar, mas não sai porque Jacó o segura. E a noite vai passando, 3, 4 horas da manhã, e quando vai amanhecendo o dia, aí sai um som da boca daquele anjo. E aquele anjo diz: homem, me larga, eu preciso ir embora, o dia está amanhecendo. E Jacó disse: eu não te deixarei, enquanto não me abençoares. É uma oração buscando a presença de Deus, buscando a resposta. E o anjo dizia: me larga, e ele dizia: não te largarei, enquanto não me abençoares. E o anjo toca na coxa de Jacó, com certeza doeu muito, porque depois a Bíblia nos diz que ele mancava ao caminhar. Mas mesmo sentindo dores, ele não larga aquele anjo, até que sai a palavra de vitória para Jacó. O anjo lhe diz: qual é o teu nome? E ele diz: eu sou Jacó. Ele diz, o anjo responde: não se chamarás mais Jacó, a partir de hoje o teu nome será Israel, pai de nações. E Jacó só saiu daquele lugar da oração depois de ter encontrado aquilo que estava buscando. A vida de Jacó não foi mais a mesma. Passou aquela quarentena e ele voltou com um novo nome. Eu tenho certeza, queridos irmãos, que nós voltaremos desta quarentena diferentes. Eu acredito que nós voltaremos para as nossas igrejas com mais graça, com mais vontade, com mais desejo, com mais compromisso com o nosso Deus, porque o tempo está chegando. Orar buscando ao Senhor, como Paulo e Silas. Paulo e Silas, após ter levado muitos açoites por pregar a palavra, por libertar uma menina endemoniada, eles foram açoitados severamente, ao ponto de deixar os seus corpos marcados, doloridos. E após isso, foram lançados numa prisão inferior, num lugar onde não tinha iluminação, não tinha um ar para que eles pudessem respirar normalmente. Era um lugar escuro, oprimido, no meio de centenas de prisioneiros que foram condenados por crimes. Mas lá estavam Paulo e Silas, acorrentados, com o corpo dolorido. Mas o que eles faziam perto da meia-noite? Estavam se queixando da peste, estavam se queixando da vida, estavam se queixando das consequências de pregar o Evangelho? Não! A Bíblia diz que eles estavam orando, buscando a Deus. Uma hora eles oravam, outra hora eles cantavam. E assim eles adoravam o Senhor no meio daquela escuridão, naquele lugar de pouco ar para respirar. Às vezes nos queixamos: eu não posso sair às ruas, eu não posso ir aos lugares que eu ia, eu não posso trabalhar. E às vezes ficamos nos queixando, mas Paulo e Silas não se queixaram. Eles estavam num lugar bem pior do que nós estamos hoje. Estavam numa prisão inferior, onde com certeza não cheirava bem, mas eles tinham graça e forças para orar buscando a Deus, e cantavam, oravam e cantavam, e a oração chegou ao trono de Deus, ao ponto de o Senhor mandar um terremoto e mudar toda aquela história. Eles foram livres e
não somente livres, mas salvaram muitas almas que estavam na mesma situação que eles. É o momento de nós compartilharmos a nossa fé com pessoas que não conhecem o esconderijo do Altíssimo. Você e eu conhecemos muitas pessoas que não declaram a sua fé em Jesus, que não vão à igreja. É o momento de você usar o teu WhatsApp para enviar mensagens de fé, de esperança, dizendo que ainda há esperança, porque nós temos um Deus que tem projetos e propósitos a cumprir em nossas vidas. Aquele que começou a boa obra na minha vida, na tua vida, é poderoso para completar. Deixa Deus te usar nesse momento de quarentena. Envia mensagens para alguém. Diga, olha, quando saímos dessa quarentena, queremos encontrar você juntamente conosco na casa de nosso Deus. Faça isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar me buscando. Aí vem a terceira atitude, se converter de seus maus caminhos. Se converter de seus maus caminhos. Será que nós não temos que fazer uma introspectiva nessa quarentena? Será que nós não temos que fazer uma análise? Como eu estou servindo a Deus? Com qual intensidade? Qual o comprometimento que eu tenho na casa de Deus? Nós temos que ser sinceros. Nós temos que tirar a blindagem do nosso coração. Temos que nos expor diante de Deus. Como o salmista, ele se expôs um dia no Salmo 139. Ele disse no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Será que não é o tempo de nós fazermos essa introspectiva? Será que não é o momento de nós perguntarmos para o Senhor, Senhor, em que área da nossa vida precisamos nos converter? Nos auxilia, abre o nosso entendimento, sonda o nosso coração. Muitas vezes nós temos que fazer como aquele filho pródigo fez. O filho pródigo, você conhece a história, mas vamos lembrar mais uma vez. Estava tudo bem, vivia em uma fazenda maravilhosa, tinha o conforto do seu lar, tinha a presença do seu pai, da sua família, de seu irmão, mas ele decide fazer uma escolha. Ele vai ao encontro do pai e diz, pai, eu quero lhe pedir a parte que me compete como herdeiro. Eu quero a minha herança antecipadamente, porque eu decidi escolher um caminho. E o pai respeitou o livre-arbítrio de seu filho, a sua escolha. E disse, filho, está aqui a sua parte. E ele pega muito dinheiro, que era a sua herança, e vai para um lugar muito longe, distante. E ele vai esbanjando, tinha muito dinheiro, participava em festas, participava de muitas coisas, comprava o que queria, ia gastando porque ele dizia, eu tenho muito dinheiro. Mas ocorre que, de repente, vem a crise. De repente, vem a peste. De repente, vem o vírus. É por isso que a palavra do Senhor nos diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, em que você venha dizer, não vale a pena viver. Dias da mocidade, pode ser você que tem 50 anos, 60 anos, mas tem saúde para poder ir e vir, e você que é mais jovem também. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E os maus dias chegaram para o planeta Terra, para todas as nações. E aquele jovem enfrentou uma crise, bem longe da sua casa. E o dinheiro foi acabando naquela crise. E ele pensava, mas eu vou
consegui recuperar. E os dias foram passando, o dinheiro foi acabando, até que ele começou a vender aquilo que tinha. Vendeu o anel que o seu pai havia lhe dado. Vendeu as roupas caras que ele usava. Vendeu as suas sandálias, que lhe custava muito naquela época. Ou seja, ficou sem nada, absolutamente sem nada. E começou a bater nas portas procurando emprego e não encontrava. Encontrou um lugar que era alimentar os porcos daquela fazenda. E ele começou a alimentar os porcos daquela fazenda. E ele via os porcos comendo com muita vontade. E o seu estômago vazio. E a Bíblia diz que ele desejou comer aquelas bolotas dos porcos. Quando ele desejou comer junto com os porcos, aí ele caiu em si. Quando ele caiu em si, começou a sua vitória. Quando nós começamos a cair em nós, quando fazemos uma retrospectiva, uma introspectiva da nossa vida, o que eu fiz até hoje, como eu estou fazendo, quando caímos em nós e deixamos Deus analisar o nosso coração, sondar o nosso coração, aí começa a vitória. Aquele jovem caiu em si e disse: quantos trabalhadores na fazenda do meu pai têm comida em abundância e eu estou perecendo neste lugar. Aí ele toma a decisão. Ele diz: levantar-me-ei e vou ter com meu pai e vou dizer ao meu pai: pai, eu não mereço ser chamado de teu filho. Me dê apenas um local para trabalhar na tua fazenda e ficarei feliz. E ele começa a retornar para a sua casa. Uma viagem longa, descalço, ferido, sofrido, com fome. E ele vai caminhando em direção à fazenda de seu pai. E quando está chegando próximo à fazenda, o pai estava na porta. E o pai de longe olhou e percebeu: é o meu filho. Ele poderia estar sujo. Ele poderia estar com uma roupa rasgada. Ele poderia estar descalço como um escravo. Mas o seu pai o reconheceu: é o meu filho. O seu pai toma a iniciativa e vai ao encontro do seu filho. O abraça, o beija e o leva para casa e diz aos seus empregados: preparem a melhor roupa para o meu filho. Preparem sandálias novas e tragam um anel para colocar no seu dedo, porque este meu filho estava morto, mas reviveu, está vivo. E houve uma grande festa. Por quê? Porque aquele jovem se converteu e voltou para a casa do pai. Queridos, eu acredito que muitos filhos pródigos voltarão para a casa do pai após participar desta quarentena, deste grande sinal que antecede a volta do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus foi bem claro ao dizer aos seus discípulos, quando os discípulos perguntaram: Senhor, quando será a tua volta? Quando será o fim do mundo? Aí o Senhor Jesus, ele deixou alguns sinais. Quando vocês ouvirem guerras e rumores de guerras, quando vocês virem fome se espalhar pela terra, quando vocês virem peste se multiplicando, é um sinal de que eu estarei próximo. Mas alguém pode dizer: mas guerra sempre teve, mas não como nesses nossos últimos dias e últimos anos. Terremotos sempre tiveram, mas não como nesses últimos anos. Os terremotos estão se multiplicando. Fome sempre teve, mas não como hoje. Hoje, se você for ver a estatística, 8.500 crianças morrem diariamente de fome. Milhões de pessoas morrem diariamente de fome ao redor do mundo. Ou seja, os sinais estão se multiplicando grandemente. Esse sinal que nós estamos presenciando é como se nós ouvíssemos um grito nos nossos ouvidos.
Aí vem o esposo. O nosso rei está voltando. O rei está voltando. Eu creio. E sabe para onde eu e você iremos? Por um lugar de delícias, onde não há morte, onde não há fome, onde não há tristeza, onde não há lágrimas. O mundo jaz no maligno, mas nós estamos em Cristo, esperando o seu retorno. Então eu deixo esta palavra para todos os filhos de Deus que estão antenados, querem ouvir a voz de Deus. Lembre-se desta palavra que nós pregamos nesta noite. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar me buscando e se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Sabe o que isso quer dizer? Que o Senhor vai nos dar mais uma oportunidade. Esta peste vai passar. Esta praga vai passar. Você não será tocado, porque você está no esconderijo do Altíssimo. A praga não vai te alcançar, porque na porta da tua casa há o sangue do Cordeiro. E nós vamos ter a oportunidade de retornar para a casa do Pai e servi-lo intensamente. É o tempo que o Senhor vai nos dar para nós ganharmos muitas almas para o reino. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que esta palavra venha trazer um despertamento no teu coração. Se for necessário se humilhar, se humilhe. Se for necessário orar mais, ore mais buscando a Deus. Se for necessário se converter, se converta em alguma área da tua vida. Quem sabe alguma área da tua vida precisa se converter, eu não sei. Mas você sabe qual é esta área. Eu sei a área que eu preciso melhorar. Você sabe qual é a área que você precisa melhorar. Vamos juntos. É o tempo, nós vamos ter tempo para isso. Para fazer uma análise na nossa vida, o que eu preciso melhorar. Deus está me chamando. Deus está me dando um alerta. Deus já está me dando uma oportunidade. Estamos passando por essa quarentena, mas vamos passar. Como o povo teve que passar pelo deserto, mas eles passaram. E aqueles que foram fiéis ao Senhor chegaram à terra prometida. Não ficaram mortos no meio do deserto. Só ficaram no deserto aqueles que não acreditaram, aqueles que zombaram, aqueles que se revoltaram, aqueles que se rebelaram. Mas eu e você, tenho certeza, nós queremos melhorar. E que esta palavra venha trazer algo novo para a tua vida, um despertamento. Se humilhe, e Deus vai te abençoar. Que Deus abençoe a todos através da palavra do Senhor. A palavra de Deus nos traz paz. A palavra do Senhor nos traz alegria, esperança, descanso. Descansa no Senhor. Nós desejamos que você tenha uma semana abençoada. Não fique atormentado com as más notícias que chegam minuto após minuto. Porque se eu e você ficarmos ouvindo somente as más notícias, nós vamos ficar perturbados, cansados, com medo. Olha aqui, queridos, a última palavra não vem das estatísticas. A estatística, a lógica, diz que nós teremos um pico grande em abril, maio. Essas são as estatísticas, são a lógica. Foi o que aconteceu em outros países. Mas nós podemos mudar essa história. De que forma? Praticando esta palavra. Tem gente que não tem força para se humilhar, para orar, para se converter, mas você tem. Nós vamos orar por essas pessoas. Vamos orar pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, colegas de trabalho. Nós podemos mudar. A lógica diz que muita gente vai morrer, mas a fé nos diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tomar atitudes, as coisas poderão mudar no Brasil. Se eu e você nos humilharmos, buscarmos ao Senhor em oração, nos convertermos de alguma área da nossa vida, nós podemos vencer esta lógica
e a estatística que estão anunciando. Não fique antenado em más notícias apenas. Se conecte com a glória de Deus. Deus quer falar com você. Ele já te parou, colocou você dentro da tua casa para você não sair, para ouvir a voz dele. Nós temos que fazer como Abacuque um dia fez. Abacuque parou de fazer todas as coisas da sua vida e foi para uma torre, um lugar bem alto, e ficou ali numa quarentena. E ele diz: ficarei aqui para ouvir a voz daquele que me trará a resposta. E o Senhor quer falar com você, o Senhor quer te tratar, Ele te ama, e Ele quer te usar, que você seja um portador de boas notícias, para aqueles que estão desesperados. Quando alguém te ligar, te passar um WhatsApp, responde: há esperança, estamos orando, vai dar tudo certo, nós vamos vencer nessa luta. A peste não vai te pegar. Declare, profetize isso para alguém. Eu estou orando por você. Faça isso. A igreja chegou um momento que tem que se destacar. Nós não podemos ser como os demais, como a maioria, que fica somente espalhando más notícias. Nós temos que responder às más notícias com boas novas. Ainda há esperança. O nosso Deus está no controle. Fique em paz. Tenha uma semana de vitória. Eu quero agora fazer uma oração, mas eu não quero orar sozinho. Eu quero que você, junto com o seu esposo, com a tua esposa, com teus filhos, com teus pais, quem estiver aí ao teu lado, agora nós vamos fazer um clamor. Nós vamos invocar o nome do Senhor, vamos orar buscando. E vamos declarar a Ele que nós estamos dispostos a nos humilhar, a orar mais e a nos converter de alguma área da nossa vida. Amém, queridos? Você está pronto para orar? Vamos orar agora juntos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e sintonizasse com os céus. Nós juntos iremos levantar um clamor. Nós vamos orar pelos profissionais da saúde que estão lá na linha de frente. Nós vamos orar pelos idosos. Nós vamos orar por aqueles que estão já à espera de uma vaga em um hospital. Nós vamos orar por essas pessoas. Nós vamos orar pelo Brasil. Nós vamos fazer uma oração de intercessão. Nós juntos agora vamos levantar um clamor. Comece a orar comigo agora. Abra a tua boca. A palavra do Senhor nos diz: invoca-me no dia da angústia. Eu vou te livrar e você vai me glorificar. Você estará fazendo parte de um grande livramento de Deus para o Brasil. Mas você tem que orar de coração, como se estivesse orando por alguém da tua casa que precisa de um socorro. Erga a tua voz agora, comece a clamar, comece a invocar o nome do Senhor, porque está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e vou te anunciar coisas novas que ainda não sabes. Comece a invocar o Senhor, ore agora. Comece a orar em alta voz, não importa quem vai ouvir, o importante é que Deus ouça a tua oração. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu estou me unindo com os meus irmãos que estão participando deste culto de domingo à noite. Senhor, eu coloquei aos ouvidos dos teus filhos a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, que os teus filhos encontrem o caminho da humilhação, encontrem o caminho da oração, que encontrem o caminho, ó Pai, para fazer uma retrospectiva e tirar do seu coração aquilo que não está fazendo bem à sua vida e à sua família. Senhor, nós queremos invocar o teu nome pelo Brasil e pelo mundo. Queremos pedir que o Senhor venha guardar os profissionais da saúde, que estão lá, Senhor, trabalhando nos hospitais, alguns 12 horas, outros 24 horas, Senhor, voluntários que se dispuseram a estar em hospitais para ajudar, Senhor, nesse momento difícil. Abençoa, Senhor, guarda eles, ó Pai.
Senhor, abençoa cada família no ministério, a bênção, Senhor, toda a parentela dos teus filhos, guarde a todos, meu Pai, que nós possamos cada dia estar no teu esconderijo, à sombra do Onipotente, para encontrar descanso e esperança e paz e equilíbrio no meio desta crise. Senhor, ajuda-nos a estarmos com equilíbrio do teu Espírito, para poder ajudar alguém que está desesperado. Senhor, eu ministro a tua bênção àqueles que estão nos hospitais sofrendo com falta de oxigênio. Senhor, abençoa, meu Pai. Nós nos unimos a nossa fé para abençoar vidas, famílias, lares. Nós estamos levantando um clamor, meu Pai, pelo Brasil. Senhor, tem compaixão, Senhor. O teu filho amado lá na cruz, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, eu quero pedir perdão para as pessoas que têm zombado do Evangelho, Senhor, têm feito pouco caso, Senhor, da tua palavra. Senhor, perdoa e converte estas pessoas, meu Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor amado, por São Paulo, por Rio de Janeiro e por todo o Brasil e por todo o mundo. Tem compaixão, meu Pai, da Itália. A Itália que está sofrendo muito, ó Pai, é um dos países que mais tem sofrido, Senhor, nessa peste, a peste da coronavírus. Senhor, tem misericórdia. Nós oramos acreditando, Senhor, que a oração é a arma que nós temos. Está escrito que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, Senhor. Se esse vírus invisível tem sido uma fortaleza, nós iremos vencê-lo, ó Pai, pelo poder da tua palavra, pelo poder da fé, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Nós temos a arma, Senhor, que as pessoas que não têm aliança contigo não têm. Nós temos as armas da fé, a arma da palavra, Senhor, a arma da esperança, Senhor, que nós possamos usar estas armas para abençoar o nosso país. Senhor, abençoe os meus irmãos, os teus filhos, que eles tenham uma noite de paz, que eles descansem, e quando amanhecer, a tua bênção esteja ao lado deles, dizendo à peste: não toque, porque esse é meu filho, essa é minha filha. Eu abençoo os teus filhos com toda a sorte de bênçãos, que tenhamos uma semana de boas notícias, em nome de Jesus. Amém? Você pode levantar sua mão e dizer graças a Deus. Você pode dizer eu creio. Glória a Deus. Agora receba a bênção apostólica. Estende a tua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja em tua vida hoje, amanhã e para sempre. E quantos podem dizer amém? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus te abençoe.